Fala aí, rapaziada! Hoje tem continuação da nossa primeira obrinha do Apocalipse feita nesse canal. Só que deu uma reescrevida no roteiro e edição, entre outras coisas. Espero que vocês gostem. Quem quiser continuação já sabe. Deixa aquele like e se inscreva. Isso ajuda demais a continuar. Quem quiser apoiar, vou deixar nosso Pix no cantinho. Sem enrolação, vamos dali! A chuva caía pesada sobre as ruínas de Seul. No vestígio 7 no andar de uma fortaleza que ele mesmo ergueu com sangue e ferro, Han Jae-sung cambaleava. Seu corpo estava coberto de cortes e cinzas. Diante dele, Kang Yerin, a mulher que amava, sorria nos braços de outro homem. "Sinto muito, Jae-sung", disse ela, sua voz fria. "Você nunca passou de uma ferramenta." Atrás dela, os rugidos de mutantes ecoavam. Aliados que ele treinara estavam mortos. Sua base, tomada. O império que levou anos para erguer havia desmoronado em uma única noite. Não por monstros, mas por ambição humana. Quando a lâmina atravessou seu peito, Jae-sung não gritou. Apenas sorriu amargo. "Eu deveria ter previsto isso." Yerin, o mundo escureceu. E no vazio entre a vida e a morte, algo despertou. Beelzebub rugiu dentro dele. O vórtice negro que sempre carregou, agora faminto, absorvendo não apenas monstros, mas o próprio espaço ao redor. Seu corpo foi engolido pela escuridão. E quando abriu os olhos novamente, um quarto pequeno, paredes limpas, o calendário sobre a mesa mostrava uma data impossível. 5 dias antes do apocalipse. Jae-sung ficou em silêncio por minutos, apenas ouvindo sua própria respiração. Então, riu baixo. Não é um sonho, é a segunda chance. Mas dessa vez, ele não seria apenas um sobrevivente. Dessa vez, ele começaria como rei. Nos dias seguintes, cada decisão foi milimetricamente calculada. Na manhã seguinte ao retorno, comprou bilhetes com os números exatos da mega da virada. Enquanto outros apostavam na sorte, ele sorria sabendo que já era o vencedor de bilhões. No mesmo dia, acessou exchanges de criptomoedas. Colocou cada centavo possível em Bitcoin exatamente antes da valorização histórica. Também investiu em ações, corridas, apostas esportivas que já conhecia o resultado. Em 48 horas, sua vida financeira era um arsenal invisível. Dinheiro é apenas outro tipo de poder. O vazio se enche. Com a fortuna em mãos, começou a visitar cada canto da cidade. Supermercados, farmácias, postos de gasolina, joalherias, shoppings inteiros. Cada compra sumia diante dos olhos humanos, sugada pelo buraco negro que abria em sua mão. Beelzebub engolia sem limites água potável, estocada em rios dentro do vazio. Carvão e churrasqueiras para refeições luxuosas mesmo no caos. Estoques de fast food congelado, hambúrgueres, pizzas, carnes temperadas, medicamentos raros, antibióticos e analgésicos que salvariam vidas. Joias e barras de ouro, não apenas por vaidade, mas como moeda de troca futura. Combustível, armazenado em tanques invisíveis, suficiente para mover exércitos. Roupas e equipamentos, desde ternos até jaquetas militares. Nada tinha limites. O vazio engolia e preservava. Naquela madrugada, sentado em seu apartamento reforçado, Jae-sung abriu o vórtice. Retirou um hambúrguer ainda quente, um copo de refrigerante gelado. Saboreou lentamente enquanto lá fora a cidade dormia, ignorante do fim que se aproximava. Depois puxou um cobertor macio e limpo de dentro do vazio. Deitou-se na cama simples, coberto por riqueza invisível. Quando o céu se abrir em chamas, eu já serei rei. E adormeceu. 5 dias para o apocalipse. 5 dias para erguer o império do devorador. Na manhã seguinte à sua vitória silenciosa na mega da virada, Jae-sung acordou sem pressa. Enquanto milhões ainda sonhavam com riquezas, ele já tinha o prêmio garantido. Abriu o laptop conferindo as contas digitais abarrotadas de dinheiro. Bitcoin já subia exatamente como lembrava. As ações que havia comprado também. O mundo acreditava no acaso. Ele acreditava em memória. Mas riqueza era inútil sem preparo. E o que realmente importava era o vazio. "Hoje eu vou preenchê-lo com tudo que este mundo pode oferecer", murmurou saindo de casa. Mercados lotados. Pessoas comprando presentes de ano novo. Ninguém suspeitava do que viria. Enquanto eles festejavam, Jae-sung passava calmamente entre as prateleiras. Cada garrafa de água mineral desaparecia em silêncio dentro de Beelzebub. Pacotes de arroz, feijão, massas, caixas de carnes congeladas, bandejas de frutas secas. Em segundos, um estoque que duraria anos era engolido pelo vazio negro que apenas ele via. Na farmácia, repetiu o processo. Antibióticos, analgésicos, vitaminas, kits de primeiros socorros. Na joalheria, absorveu colares, anéis, barras de ouro. Não pela vaidade, mas pelo valor futuro. Em postos de gasolina, mangueiras inteiras de combustível sumiam, armazenadas em tanques invisíveis. Carros? Sim, Beelzebub engolia até veículos inteiros, preservados em silêncio. "Nunca mais vou depender de nada que não seja meu." De volta ao apartamento, ele testou o que havia guardado. Do vazio, puxou uma caixa de carvão, uma churrasqueira portátil e carne temperada. Em minutos, o cheiro de churrasco enchia o pequeno espaço, enquanto ele se servia de refrigerante gelado retirado direto do vórtice. Sorriu, sozinho.
Quando o mundo estiver em chamas, eu vou comer melhor que qualquer rei. E para testar ainda mais, retirou uma piscina inflável que havia absorvido do setor de esportes. Conectou a mangueira e deixou a água cristalina, guardada no vazio, preenchê-la. Mergulhou ali, em silêncio, enquanto a cidade seguia sua rotina sem saber do que estava por vir. Nos dias seguintes, transformou o apartamento em um reduto secreto. Grades de ferro reforçaram as portas. Geradores e painéis solares desapareceram em Beelzebub, esperando a hora certa de serem usados. Toneladas de comida, milhares de litros de água, barris de gasolina e gás de cozinha. Tudo armazenado em dimensões seguras. À noite, deitado sob um cobertor macio tirado do vazio, ele pensava: o apocalipse já começou, só que ninguém percebeu. Ele sabia onde cairiam os meteoros, onde cidades inteiras seriam engolidas por tsunamis, onde bestas surgiriam das sombras. E estava pronto para rir do caos. Na quinta noite, olhou pela janela. As estrelas pareciam vibrar como se o céu estivesse prestes a se romper. Ele fechou os olhos e sorriu. Venham, monstros, catástrofes, traidores. O devorador já está esperando. O céu se rompe. Na madrugada, o silêncio de Seul foi cortado por um estrondo. Do alto da janela reforçada, Yaezung observou o céu se abrir em rachaduras de fogo. Meteoros riscavam a noite, iluminando prédios e ruas com clarões apocalípticos. Sirene nenhuma tocava. As pessoas olhavam para cima em choque, algumas filmando, outras chorando. Ele, porém, apenas murmurou. Começou. O caos inicial, explosões ecoaram à distância. Um bairro inteiro ardeu quando um meteoro atingiu o solo. Prédios desabaram, carros viraram tochas. E no meio desse inferno surgiram os primeiros gritos. Não de pânico, mas de algo mais monstruoso. Humanos se contorciam, suas veias escurecendo, olhos ficando vermelhos. Alguns desabaram em convulsões, outros despertaram em mutações grotescas. Era o nascimento dos primeiros mutantes. O encontro inesperado de Yaezung desceu pelas ruas quebradas, não para fugir, mas para observar. No meio da correria, avistou uma jovem cercada por duas criaturas deformadas, vizinhos que segundos antes ainda eram humanos. Ela empunhava um bastão de metal, o corpo firme, mas o suor denunciava o perigo. Seus cabelos azul turquesa reluziam sob as chamas, os olhos vibrantes ardiam em desafio. "Venham então, seus monstros!" gritou, atacando o primeiro mutante com um golpe certeiro. O impacto o fez recuar, mas o segundo já se lançava contra ela. Yaezung murmurou, abrindo o vazio com um gesto discreto. Beelzebub, um vórtice negro sugou o mutante inteiro, engolindo-o em segundos. A garota ficou imóvel, assustada. O quê? Antes que pudesse reagir, o primeiro mutante avançou de novo. Yaezung desviou e com um simples movimento sugou também a criatura para dentro do vazio. Silêncio. Só restaram eles dois, cercados por destroços e fogo. Ela respirava ofegante, mas um sorriso despontou em seu rosto. Isso foi incrível! Eu nunca vi nada assim. Yaezung a encarou, olhos frios. Vai morrer se continuar andando sozinha. Ha! Ela limpou o suor da testa. Não sou tão frágil quanto pareço. Não importa. Ele respondeu seco. Se quiser sobreviver, siga-me. Houve um momento de hesitação, mas ela deu de ombros, divertida. Tá bem, homem misterioso. Mas não pense que vou ficar quieta só te seguindo. De volta ao apartamento, Yaezung abriu o vazio e retirou uma garrafa de água gelada, entregando-a sem explicações. Ela bebeu em silêncio, surpresa com a naturalidade dele. Você não é um sobrevivente comum. Eu já vi o fim, disse apenas. E sei exatamente como vencê-lo. Seorin o olhou nos olhos, fascinada e desconfiada ao mesmo tempo. Ali, entre fumaça e destruição, nascia a primeira conexão do Devorador com alguém que não via nele um monstro, mas uma chance. A madrugada avançava, mas o mundo já não dormia. Seul ardia em chamas, sirenes ecoavam ao longe, e rugidos não humanos surgiam de cada esquina. Yaezung verificava a estrutura reforçada do apartamento enquanto Seorin caminhava pelo lugar, curiosa. Você tem comida, água, armas, até energia extra? Ela riu, impressionada. Parece que estava esperando o fim do mundo. Ele não respondeu. Apenas abriu o vórtice e puxou de dentro uma mochila equipada com facas, cordas e lanternas. Entregou uma lâmina curta para ela. Segure, vai precisar. Ela ergueu a sobrancelha. Você é sempre tão sério assim? É por isso que ainda estou vivo, respondeu seco. O primeiro mutante caçado. Os dois desceram pelas escadas, atentos. No estacionamento, o eco de passos arrastados cortava o silêncio. Entre carros queimados, surgiu a primeira presa. Um homem contorcido em mutação, pele manchada de negro, olhos vermelhos pulsando como brasas. Seorin firmou o bastão metálico.
Eu acerto primeiro. Antes que Jae-Sung pudesse responder, ela avançou. O bastão atingiu o mutante no ombro, mas ele rugiu e contra-atacou com força descomunal. Seorin quase foi derrubada quando Jae-Sung abriu Beelzebub. O vórtice negro puxou a criatura para dentro. O silêncio se seguiu, e Jae-Sung sentiu o poder pulsar em suas veias. Reflexos mais rápidos, visão aguçada. Ele respirou fundo. Primeira habilidade coletada. Seorin o olhou, surpresa. Você absorveu ele? Eu devoro e transformo, respondeu. É o que me torna diferente de qualquer outro. Antes que pudessem recuar, 2 mutantes surgiram da escuridão, rugindo. Jae-Sung abriu outro vórtice, mas não rápido o suficiente para ambos. Deixa um pra mim! Seorin gritou, correndo contra o segundo. Com agilidade, desviou dos ataques e acertou uma sequência de golpes, firme e ousada. O mutante caiu, quebrando o pescoço contra o asfalto. Ela sorriu, ofegante. Viu só? Não sou peso morto. Jae-Sung observou em silêncio, analisando. Mesmo sem poderes, ela tinha coragem e instinto. Algo raro nesse novo mundo. Ele apenas murmurou, você tem potencial. De volta ao abrigo. No apartamento, enquanto o rugido de mutantes ecoava ao longe, Jae-Sung retirou do vazio 2 pratos de comida quente. Arroz, carne e refrigerante gelado. Seorin arregalou os olhos. Isso, você guardou até comida pronta? Ele deu de ombros. O vazio não conhece limites. Ela pegou o prato, sentando-se no chão, rindo entre uma garfada e outra. Então é assim? Você é frio, calculista, mas também sabe fazer churrasco no fim do mundo. Jae-Sung a encarou por um instante. Não respondeu. Mas pela primeira vez, um traço de sorriso surgiu em seu rosto. Naquele silêncio carregado de destruição lá fora, algo novo começava a nascer dentro da fortaleza improvisada. Não apenas sobrevivência, mas aliança. Os dias seguintes ao impacto dos meteoros transformaram Seul em um campo de ruínas. Prédios rachados, fumaça constante, gritos e rugidos espalhados pela madrugada. No entanto, dentro do apartamento reforçado, Jae-Sung e Seorin encontraram um ritmo próprio. Durante o dia, caçavam mutantes nas redondezas. À noite, voltavam para o abrigo, alimentando-se do estoque infinito do vazio. Jae-Sung aproveitava cada caçada para absorver novas habilidades. Garras afiadas, resistência aumentada, audição aguçada. Seorin treinava ao lado dele, sua ousadia crescendo a cada confronto. Você não vai me deixar para trás, não é? Perguntou ela após derrubar um mutante sozinha. Se não tivesse utilidade, já teria ficado morta. Respondeu ele, frio. Ela riu, balançando os cabelos azul turquesa. Esse é o jeito mais torto de dizer que confia em mim que já ouvi. Numa madrugada, Jae-Sung decidiu avançar mais longe. Há um hospital a 3 quarteirões daqui. Vai estar cheio de mutantes, mas também de suprimentos. O caminho era um cenário de guerra. Ambulâncias destruídas, janelas quebradas, o cheiro de sangue impregnando o ar. Mutantes surgiram em bandos. Alguns rastejavam pelo teto, outros corriam com membros distorcidos. Jae-Sung abriu múltiplos vórtices, sugando 3 de uma vez. Seorin, ágil, girava o bastão e desarmava os que escapavam. O trabalho em dupla começava a se alinhar. Cálculo frio e ousadia enérgica, movendo-se como peças de um mesmo jogo. Quando a noite terminou, Beelzebub rugia dentro de Jae-Sung, repleto de novas energias. E Seorin, ofegante, sorria apesar do sangue no rosto. Eu disse que não sou peso morto, ele apenas assentiu. Mas por dentro reconhecia, ela já era indispensável. De volta ao abrigo, Jae-Sung retirou do vazio não apenas comida, mas também roupas limpas para ela. Veste isso. Não faz sentido lutar encharcada de sangue. Ela o encarou, surpresa. Você até se preocupa. Ele respondeu seco. Apenas não quero uma aliada enfraquecida. Seorin riu, balançando a cabeça. Frio como sempre. Mas obrigada. Enquanto ela se trocava, ele se serviu de carne assada retirada do vazio. Seorin se juntou, pegando um pedaço com as mãos e sorrindo como se estivessem em um piquenique em vez de um mundo em ruínas. Sabe, você poderia relaxar um pouco, disse ela. Eu não vou te trair. Jae-Sung a olhou por alguns segundos. As memórias da outra linha do tempo queimaram em sua mente. Yerin, o veneno, a lâmina atravessando seu peito. Ele desviou o olhar. Todos traem mais cedo ou mais tarde. Seorin, porém, não recuou. Então, vou ser a exceção. E brindou com uma garrafa de água gelada retirada do vazio. Naquela noite, ao fechar os olhos, Jae-Sung sentiu o poder acumulado em seu corpo. Mutantes absorvidos, habilidades combinadas, recursos guardados e, ao seu lado, uma aliada de cabelos azul turquesa que, por algum motivo, não parecia apenas mais uma peça. Do lado de fora, os rugidos dos monstros ecoavam, mas dentro da fortaleza improvisada, algo diferente nascia. Confiança. E para Jae-Sung, confiança era uma arma tão afiada quanto qualquer poder.
A terceira noite após a queda dos meteoros trouxe mais do que monstros. Trouxe pessoas. Enquanto Jaezung e Seorin caçavam mutantes nas ruas destruídas, notaram um pequeno grupo tentando se abrigar nos arredores de seu prédio. Famílias em desespero, jovens feridos, poucos armados. Querem entrar, disse Seorin, olhando pela janela reforçada. Jae-sung observou em silêncio. Já sabia como isso terminaria em sua vida passada. Muitos fracos, pedindo proteção, apenas peso morto. Mas entre eles, sempre havia exceções. Deixe que esperem. Só entra quem tiver valor. Min Ji-woo se destacou de imediato. Enquanto os outros tremiam, ela se mantinha calma, arco improvisado em mãos. Quando um mutante se aproximou do grupo, ela disparou. A flecha atravessou o crânio da criatura com precisão cirúrgica. Seorin arregalou os olhos. Uau! Essa garota é boa. Jae-sung desceu até o portão reforçado. Abriu apenas o suficiente para que ela o encarasse. Nome: Ji-woo, respondeu firme, sem medo. Se não me deixar entrar, vou sobreviver sozinha. Mas se deixar, vou matar monstros por você. Ele analisou por alguns segundos. O arco não era nada além de sucata improvisada. Mas o disparo fora perfeito. E seus olhos não tinham medo, apenas foco. Entre. Dentro do abrigo, Jae-sung colocou 3 garrafas em cima de um móvel. Acerte todas. Ji-woo ergueu o arco. 3 disparos. 3 impactos certeiros. Seorin assobiou. Parece que temos uma sniper. Jae-sung apenas assentiu. Serve. Enquanto avaliava os novos sobreviventes, Seorin trouxe um rumor. Ouvi no hospital, já existem grupos se formando. Eles chamam de clãs. Jae-sung estreitou os olhos. Claro que sim. O caos une pela força, divide pelo medo. Os nomes começavam a ecoar. O clã Dragão de Ferro, liderado por um homem de fogo. Os Irmãos de Ferro, conhecidos por sua brutalidade. Outros, menores, mas igualmente cruéis. Jae-sung sorriu frio. Ótimo, o palco está se armando mais rápido do que imaginei. Naquela noite, Jae-sung reuniu Seorin e Ji-woo no salão improvisado da fortaleza. A partir de hoje, não somos apenas sobreviventes. Somos caçadores. Quem entrar aqui viverá sob minhas regras. Quem não tiver valor, será descartado. Seorin sorriu divertida, como sempre. Ji-woo apenas assentiu, séria, e Jae-sung olhou para ambas como se já visse além, o início de algo maior. O clã do Devorador acaba de nascer. A noite caiu sobre Seul em silêncio pesado. Do alto da fortaleza improvisada, Jae-sung observava as luzes das tochas se espalhando no horizonte. Um mar de 50 homens avançava liderados por uma figura incandescente. Ryu Gunhyo. Seorin apertou o bastão com força, excitada com o confronto. Ji-woo ajustou o arco, os olhos fixos, já calculando trajetórias. Eles são muitos, murmurou. Jae-sung apenas sorriu. Melhor assim, o portão da fortaleza tremeu quando Gunhyo o atingiu com um soco envolto em calor. Madeira e metal retorcidos explodiram em chamas. Ele entrou triunfante, o corpo irradiando poder. Han Jae-sung, rugiu. Dizem que você devora habilidades, então hoje eu devoro você. Jae-sung caminhou calmamente à frente, Seorin e Ji-woo ao seu lado. Atrás deles, sobreviventes tremiam. Eu não preciso de muitos, disse frio. Apenas daqueles que não temem a morte. Gunhyo gargalhou e o campo de batalha explodiu em caos. Do-yoon, com sua pele endurecida como aço, bloqueava golpes e esmagava inimigos com brutalidade. Ji-woo disparava flechas em alta velocidade, cada uma encontrando um alvo. Seorin avançava como uma tempestade azul, derrubando inimigos com coragem quase insana. E Jae-sung, ele estava no centro, abrindo vórtices negros que sugavam inimigos inteiros, absorvendo suas forças e espalhando o terror. Mas murmurava, enquanto Beelzebub rugia em seu peito. Preciso de mais. No meio do massacre, Gunhyo avançou, socos vulcânicos explodindo o chão. Chamas se espalharam como ondas, derretendo o concreto. Você pode engolir ratos, mas nunca um dragão, rugiu. Jae-sung desviou com sua velocidade cinética, abriu o vazio e tentou sugar parte das chamas. O vórtice tremeu. Gunhyo gargalhou. Seu poder vai te consumir por dentro, mas Jae-sung sorriu frio. Então veja como eu me destruo, para renascer mais forte. Ele expandiu o vórtice, forçando-o a absorver a fúria vulcânica. Seu corpo tremeu, suor escorria, mas então algo inesperado aconteceu. Beelzebub fundiu o fogo com a energia sísmica absorvida de batalhas anteriores. Jae-sung ergueu o punho e o chão tremeu em ondas sísmicas, agora envoltas em labaredas. Gunhyo foi lançado para trás, atônito, seu corpo rachando sob o próprio calor. Você copiou e fundiu meu poder, murmurou incrédulo. Jae-sung caminhou até ele, os olhos brilhando como abismos. Eu não copio. Eu devoro
e melhoro. Um último vórtice negro se abriu, engolindo Gunyo por inteiro. O líder do clã Dragão de Ferro desapareceu. O campo silenciou. Os seguidores de Gunyo, agora sem líder, tremeram diante do Devorador. Alguns fugiram, outros se ajoelharam, implorando por misericórdia. Jaezung ergueu a mão, a voz ecoando como um decreto. O clã Dragão de Ferro não existe mais. A partir de hoje, viverão sob a bandeira do Devorador ou serão devorados. O eco de gritos submissos tomou a noite, e naquele momento a lenda nasceu. Han Jae-sung, o homem que não apenas sobrevivia, mas engolia poderes e transformava inimigos em combustível para seu império. O campo de batalha ainda cheirava a ferro queimado e sangue seco. Os sobreviventes do antigo clã Dragão de Ferro estavam ajoelhados com os olhos baixos diante de Jae-sung. Eles eram dezenas, todos sujos, exaustos, famintos, esperando uma ordem, esperando que o Devorador os aceitasse como novo mestre. Seorin caminhava entre eles, o bastão apoiado no ombro, e riu com desdém. Olhe para eles, cães sem dono. Jiwoo ajeitou o arco nas costas e completou. Muitos parecem mais fardo do que força. Jaezung os observava em silêncio. Seus olhos não viam aliados, mas peças descartáveis em um tabuleiro que só ele conhecia. Ele ergueu a voz, firme e sem hesitação. Vocês querem viver sob minha bandeira? Então mostrem seu valor. Um murmúrio de esperança percorreu o grupo. Mas logo o tom mudou quando ele apontou para o horizonte. Entre as ruínas, rugidos ecoavam. Um bando de mutantes avançava, criaturas de pele rasgada, dentes pontiagudos e músculos expostos. Atuem como vanguarda, abram caminho, ordenou Jae-sung. Mostrem que merecem respirar. Os sobreviventes hesitaram, mas diante do olhar frio dele, marcharam e foram massacrados. Os mutantes caíram sobre eles, rasgando carne, quebrando ossos, devorando gritos. Seorin observava a cena, um sorriso cínico nos lábios. Ele os mandou como carne de canhão. Jiwoo franziu o senho, tensa. Então esse sempre foi o plano. Jaezung respondeu sem emoção. Não preciso de uma multidão de fracos, só preciso dos indispensáveis. Enquanto os últimos sobreviventes eram despedaçados, Jae-sung abriu Beelzebub e sugou os mutantes, armazenando suas forças. Do massacre, só restaram 3 figuras firmes no meio da poeira: Jae-sung, Seorin e Jiwoo. Ele olhou para elas e decretou: o clã Devorador não será feito de lixo humano, apenas de quem eu escolher. Seorin cruzou os braços, sorrindo com a confiança de quem sabia que estava segura. Jiwoo, mesmo em silêncio, assentiu. Ela havia compreendido que, para sobreviver ao lado dele, precisava aceitar as regras. Naquela noite, diante da cidade em ruínas, Jaezung observou o céu riscado por meteoros. Sua mente via além, um futuro de luxúria, poder e lealdade inquebrável. Não queria massas desordenadas. Queria um clã pequeno, letal e feminino. Ele fechou os olhos, sentindo Beelzebub rugir em seu peito. Que o mundo chame isso de crueldade. Eu chamo de evolução. E assim, pela primeira vez, o clã Devorador tinha sua forma verdadeira. Um núcleo seleto pronto para marchar rumo ao que seria o palácio em meio ao apocalipse. As ruas de Seul estavam mergulhadas em cinzas. Carros queimados bloqueavam avenidas, vitrines quebradas refletiam o vermelho do céu. Jaezung caminhava em silêncio, sempre à frente, como quem já sabia o caminho exato a seguir. Seorin girava o bastão distraída, os olhos vivos observando os destroços. Sabe, é até divertido. Cada rua parece um campo de teste. Ela sorriu, desafiadora. E até agora, não encontrei nada que me derrube. Jiwoo, ao contrário, permanecia tensa. Não é diversão, é sobrevivência. Ela ajeitou o arco. E sobrevivência exige foco absoluto. Jae-sung ouviu ambas sem se virar. Vocês estão certas, mas se esquecem de algo. Ele sorriu de canto. No fim, a sobrevivência também pode ser um banquete. Pouco depois, encontraram abrigo em uma antiga loja de conveniência destruída. Jae-sung abriu o espaço negro de Beelzebub, o vazio onde armazenava tudo. De dentro, retirou sacos de carvão, uma pequena grelha, carne fresca, hambúrgueres embalados, garrafas de vinho e até molhos importados. O cheiro de carne grelhando logo se espalhou pelo lugar, abafando por alguns instantes o odor da morte. Seorin arregalou os olhos, rindo em choque. Você está de brincadeira? Churrasco no fim do mundo? Ela mordeu um pedaço suculento, lambendo os lábios. Se isso for o apocalipse, eu quero mais. Jiwoo hesitou, mas acabou cedendo. O sabor quente da carne contrastava com o frio da cidade quebrada. Ela fitou Jae-sung em silêncio, quase assustada. Você guardou tudo isso? Não apenas guardei.
respondeu ele calmamente. Virou a carne com cuidado. Eu comprei o futuro inteiro antes dele começar. Seorin ergueu a taça de vinho, sorrindo de forma provocante. Então, brinde ao apocalipse, Jae-sung, porque se o mundo acabou, você é o único que ainda sabe viver. Na manhã seguinte, seguiram viagem. Após horas de caminhada entre colinas e destroços, o trio parou. À frente no vale, erguia-se a silhueta de um resort luxuoso. Piscinas vazias refletiam o céu vermelho, torres ainda intactas, muros altos parcialmente quebrados, mas era claro que algo já habitava o local. Rugidos ecoavam e sombras se moviam dentro das janelas escuras. Ji-woo ajeitou o arco, cautelosa. Esse lugar está tomado. Seorin sorriu, animada. Melhor ainda, quero ver o quanto esses intrusos aguentam. Jae-sung observava em silêncio, seus olhos brilhando de ambição. Esse será o palácio do clã devorador. E quem ousar viver lá dentro será apenas mais alimento para Beelzebub. O trio avançou como predadores que encontraram a próxima presa. O resort se erguia à frente deles, imponente mesmo em decadência. Portões quebrados, muros rachados e piscinas cheias de água turva refletindo o céu vermelho. Aquele lugar, que antes fora símbolo de luxo, agora parecia uma fortaleza fantasma. Seorin passou os dedos pelo bastão, animada. Bonito, até mesmo destruído. Aposto que ainda dá para aproveitar as camas. Ji-woo ajeitou o arco, sem humor. Não se distraia. Algo está se movendo lá dentro. Jae-sung observava em silêncio. Na sua mente, o resort já estava reconstruído, com luzes, banquetes e uma corte de guerreiras ao seu redor. Mas primeiro teria que arrancá-lo das garras do caos. Logo na entrada, sombras saltaram das janelas quebradas. Mutantes deformados, outrora humanos, desceram em rugidos. Seus corpos eram inchados, cobertos de veias negras, como se o resort tivesse corrompido tudo que nele se escondia. Avançam rápido! Ji-woo alertou, disparando 2 flechas certeiras, cada uma atravessando um crânio. Seorin girou o bastão, esmagando um crânio contra a parede. Seu sorriso era selvagem. Esse lugar já é meu campo de treino! Jae-sung abriu Beelzebub. Um vórtice negro sugou 3 mutantes de uma vez e o poder dele se fundiu ao seu corpo. Reflexos mais afiados, pele mais densa, fôlego mais estável. Ele respirou fundo, como se estivesse degustando o terror. Ao atravessar o saguão principal, o trio percebeu que o resort não estava vazio. Tochas improvisadas iluminavam as paredes. Armas de ferro enferrujado estavam apoiadas contra móveis luxuosos. Um grupo de saqueadores surgiu. Homens e mulheres magros, com olhos famintos e dentes manchados. Liderados por um homem de aparência cruel, coberto de tatuagens. Esse lugar é nosso, disse o líder cuspindo no chão. Vocês 3 chegaram atrasados, Seorin riu, balançando o bastão. Nosso? Engraçado. Eu só vejo ratos escondidos em um palácio. Ji-woo ergueu o arco, fria. Saiam ou morram, o líder zombou. Quem são vocês para ameaçar? E então Jae-sung deu um passo à frente. Seus olhos irradiavam escuridão, e Beelzebub rugia em seu peito como um animal faminto. Eu sou Han Jae-sung, e esse lugar já me pertence. Os saqueadores avançaram. Ji-woo disparava flechas em sequência, cada disparo certeiro, transformando o saguão em um campo de execução. Seorin mergulhou no combate, rindo enquanto esmagava crânios e partia ossos. Jae-sung abriu múltiplos vórtices de Beelzebub, sugando os mais fortes, absorvendo habilidades menores e ampliando sua resistência. O líder tatuado tentou resistir. Sua habilidade era rudimentar, criar lâminas de ossos a partir do próprio corpo. Mas ao se lançar contra Jae-sung, teve o braço sugado para dentro de Beelzebub, junto com toda a sua força. Jae-sung absorveu o poder, recriando a lâmina em sua própria mão. O saqueador gritou, horrorizado. O que você é? Jae-sung sorriu frio. Eu sou o que resta quando a esperança morre. E então o devorou por completo. Com o líder derrotado, os saqueadores restantes fugiram em desespero. Mutantes mortos flutuavam no vazio negro de Jae-sung, reduzidos à energia. O trio caminhou pelo resort ensanguentado. Seorin abriu os braços como quem já se sentia dona do lugar. Olhem só! Até destruído, ainda parece um paraíso. Ji-woo observava os corredores luxuosos tomados pelo sangue. Um paraíso no inferno. Jae-sung sorriu, olhando as paredes de mármore e as piscinas escuras. Não, um trono. E ali, no coração do apocalipse, nascia o primeiro palácio do clã devorador. Então é isso, rapaziada. Acabou o nosso protinha do apocalipse. Se quiserem continuação, já sabe. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais e fui!